Olá, boa tarde. Muito boa tarde. As águas do Guaíba seguem baixando na região de Porto Alegre. No cais do Porto, centro da capital, o nível agora há pouco medido foi de 2,26 metros. Na Ilha da Pintada está 1,69 m, longe do nível de alerta, que é de 1,80 m. O Centro Integrado de Comando da capital, que monitora a região, indica a tendência de que as águas baixem devido às condições do vento e da vazão dos afluentes. Uma boa notícia para quem aguarda a liberação das casas para retornar e retomar a rotina. É no barquinho da família que Carla e o filho atravessam a rua alagada para chegar em casa. Eu tive 3 vezes essa semana aqui em casa, com a expectativa que pudesse voltar, mas estava muito difícil. Porque a gente trabalha duro e praticamente tudo perdido, porque está tudo embaixo d'água. A recepção é calorosa. A hora agora é de segurar as emoções e arregaçar as mangas. Tudo indica que o trabalho não vai ser fácil. Aqui, como vocês estão vendo, tem a marca da água onde teve, ó. Lá naquele armário ficam as comidas que eu tive que botar fora. A geladeira, que já é a terceira enchente, que eu acho que dessa vez ela não vai passar. O fogão, meio fogão ali, que vocês podem perceber, que o forno também, ó, danificou bastante. Até antes da cheia, a casa abrigava 8 pessoas, entre elas 4 crianças. O quarto do casal é um dos que mais sofreu avarias. 16 dias hoje, trancada a casa aqui dentro, tudo mofado. A maioria não tem o que fazer, tem que juntar no saco e tá fora. Haja força para deixar tudo em dia. A tarefa hoje é tirar, pelo menos, o grosso da sujeira. E é aqui que a gente se despede da Carla. Afinal, ela tem um longo dia pela frente. Outros moradores que tiveram que sair de suas casas também vivem a expectativa de reconstruir os seus lares. No ginásio Tesourinha, cerca de 250 pessoas permanecem abrigadas. Há 2 semanas, no local, Márcio não carrega apenas a filha pequena, mas a esperança de voltar para a rotina o mais rápido possível. Não tem coisa melhor que o conchego da gente, que a casa da gente, né? E também porque é um cantinho que a gente consegue organizar como família. Mas independentemente da vontade de Márcio e do esforço de Carla, a volta definitiva para casa só vai acontecer depois que a Defesa Civil averiguar a estrutura das casas atingidas. Enquanto isso, você pode continuar a ajudar a quem precisa. As doações mais necessárias nesse momento são produtos de higiene pessoal, alimentos de todos os tipos, água e suco. Os mantimentos podem ser entregues no próprio ginásio. Técnicos do governo federal chegam no final da tarde de hoje ao estado para auxiliar os prefeitos no preenchimento de documentos que pedem situação de emergência ao Ministério da Integração Nacional. No sábado, a presidente Dilma Rousseff, o governador José Ivo Sartori e prefeitos das áreas atingidas sobrevoaram a região. Antes do voo, uma reunião para discutir medidas de apoio aos municípios. O governador Sartori e os ministros da Integração Nacional e do Trabalho receberam, junto com Dilma Rousseff, os prefeitos de várias regiões do estado. Em coletiva, a presidente anunciou uma força-tarefa para agilizar recursos do governo federal destinados aos atingidos pelas enchentes. Além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência, nós vamos vir com uma equipe junto com a equipe do governo estadual, então a equipe federal do governo estadual, ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias para que se cumpram os requisitos para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência. A Defesa Civil do Estado registra 132 cidades prejudicadas pelas chuvas desde o início de outubro. 177 mil pessoas foram afetadas. E hoje foi o dia de voltar à rotina no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O prédio onde funciona a instituição estava fechado desde o último dia 15, quando teve seu subsolo inundado. O movimento foi grande, com os funcionários trazendo processos e os usuários preocupados com os prazos. As portas estão reabertas, mas por precaução, parte dos portões do prédio continua protegida por sacos de areia para evitar a entrada da água. Na chegada, funcionários traziam os processos que foram levados para casa.
Vai ter bastante serviço acumulado, mas nós trabalhamos em casa também. Todos os prazos foram suspensos pelo TJ. Mesmo assim, no setor de protocolo, muita gente veio retomar a movimentação que ficou parada por 11 dias. Meu prazo foi suspenso no dia em que houve, a situação da chuva, então ficou prorrogado para hoje. E aí eu pretendi vir agora porque a gente não sabe como é que vai ser o movimento no decorrer do dia, Era urgência, inclusive, a indicação que eu tinha de estar aqui a 1h da manhã para resolver esse problema. No dia 14 de outubro, o subsolo do tribunal foi inundado porque as bombas do Departamento de Esgoto Pluvial na Avenida Borges de Medeiros não funcionaram durante a chuva de granizo. 3 geradores de energia precisaram ser trocados. A reabertura foi adiada 2 vezes. A direção do TJ reconhece que haverá acúmulo de processos, mas não cogita estender o horário de trabalho. Estão todos trabalhando. O serviço está organizado, não existe nenhum déficit de pessoal em função do que aconteceu aqui. Eu acho que cada um dará um pouquinho mais e com bom senso, com critério, nós vamos conseguir. O tempo volta a ficar instável no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre pode chover com trovoadas, faz 25 graus. Novo Hamburgo tem máxima de 26 e possibilidade de pancadas. A segunda-feira também é de instabilidade no litoral norte. Os termômetros de Tramandaí marcam 24 graus. Com a proximidade do fim do ano, muitos pais terão a difícil tarefa de escolher a escola para os filhos. O que deve ser levado em conta nesse momento? Já faz algum tempo que a antiga creche assumiu funções que vão muito além de um espaço para deixar os filhos enquanto os pais trabalham. Essa escola particular de educação infantil no bairro Menino Deus atende crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Daqui, eles saem praticamente alfabetizados. Segundo a diretora, em todas as fases da infância, os pequenos aprendem. E estar em uma escola infantil vai facilitar a vida dessa criança em vários aspectos. Grandes diferenciais de ter uma escolinha de educação infantil porque a primeira infância tem que existir o brincar. Então, a primeira infância ela tem esse compromisso de despertar desde pequenininho, aprendizagens que a gente vai levar para a vida inteira. Adriane não teve preocupação com o rendimento do filho José Pedro quando escolheu a escolinha. Ela, como a maioria das mães, gostaria de ficar mais tempo com o filho em casa. Conseguiu isso por pouco mais de 1 ano. Ao render-se ao inevitável, escolheu uma escola infantil onde o brincar fosse tão ou mais importante que o aprender. Visitei as escolas que tinham e procurei alguns critérios, vamos dizer assim, que pudesse me dar segurança, Como o pátio, como as salas serem amplas, arejadas, poder ter bastante professora, bastante atenção, bastante cuidado, a segurança. O mais importante para mim é o brincar, porque é isso que vai desenvolver a parte emocional e intelectual dele, José Pedro aprovou a escolha da mãe. Ele adora a escolinha. Eu gosto de brincar muito e também de brincar nos brinquedos da escola. A psicóloga Sônia Andrade afirma que a aprovação da criança é fundamental para que a pré-escola tenha os benefícios desejados. E algumas perguntas devem ser feitas. Como que eles são recebidos na escola? Qual é a linha pedagógica que a escola trabalha? É isso que eles querem para o filho? Sônia ainda lembra, a escola ensina, quem educa é a família. A educação vem de casa, Então a criança, como que ela aprende? A escola vai transmitir um conhecimento, de conteúdo, vai modificar a criança, mas em casa é na relação com os pais que a criança vai ter a educação. E nós seguimos falando de educação. Neste domingo, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio tiveram que refletir sobre a violência contra a mulher na prova de redação. Além de fazer uma análise sobre o problema, os estudantes deveriam também apresentar uma proposta de intervenção, pensando em uma possível solução. E para falar sobre o tema da redação do Enem e a sua repercussão,
Estamos recebendo Jane Felipe, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Jane, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Bom, já é uma característica do Enem trazer temas, relacionados a temas sociais. Qual a sua avaliação sobre o Enem trazer a questão da violência contra a mulher na redação deste ano? Eu acho muito pertinente, porque a violência contra a mulher é um problema grave, não só no nosso país, mas em vários outros países também. A mulher segue seguindo uma profunda desvantagem em relação aos homens. Recentemente saiu um estudo do INEP mostrando que dos inúmeros estupros que ocorrem no Brasil, 89% deles são contra as mulheres e 70% deles são contra crianças e adolescentes. Então, é um assunto muito pertinente e o simples fato desse tema estar causando uma polêmica é sinal de que deveria mesmo ter sido discutido. Pois é, sobre a polêmica. Então, o tema teve grande repercussão. Muitas pessoas defendendo o tema, muita gente gostou do tema, mas também muita gente se posicionando contra o tema, criticando, dizendo que tinha um viés feminista, enfim, muita gente criticando também. Por que será que houve essa reação negativa? Acontece que as pessoas são muito conservadoras ainda no Brasil e é lamentável que a gente tenha um parlamento em todos os níveis tão retrógrado e tão ignorante. Então, é óbvio que é muito importante que esse tema seja discutido, porque se trata de direitos humanos. Então, qualquer tipo de violência, seja ela contra a mulher, contra crianças, contra negros, contra homossexuais, travestis, transexuais, enfim, precisa ser debatido, precisa ser discutido, né? Essa repercussão negativa chegou a ser uma surpresa? Você ficou surpresa, por exemplo, com essa repercussão? Não, eu já esperava que houvesse uma reação desagradável por parte dessas pessoas mais conservadoras, né? A gente está vivendo praticamente um tempo de trevas e de retrocesso em relação às questões das mulheres, porque no Congresso, algumas leis que garantiam certas questões muito importantes, por exemplo, o direito ao aborto, no caso de estupro, estão sendo retiradas. Então, isso mostra o quanto a gente precisa ainda avançar e aprofundar essas discussões, e não só se trata de uma questão de violência física, mas também aquelas pequenas violências invisíveis, que a gente chama de micromachismos, e também de violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção. Então, essas microviolências, os maus tratos emocionais precisam ser discutidos, porque eles são, em geral, invisibilizados na nossa sociedade como um todo. Quando a gente fala em violência, a gente costuma pensar só naquela violência física, né? Nos femicídios, naquela coisa que deixa uma marca no teu corpo. Mas é preciso discutir os maus tratos emocionais que nós, mulheres, passamos cotidianamente, porque eles, de certa forma, eles fundamentam e são a base de violências mais torpes, digamos assim. Qual o papel da escola no debate dessa desigualdade de gênero? O que ainda precisa ser feito em relação às escolas? Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha uma formação inicial e continuada de professores e professoras que consigam discutir de uma forma aprofundada essas questões. Então, por exemplo, a literatura que a gente disponibiliza para as crianças, os modos de tratar meninos e meninas precisam ser pensados e discutidos à luz de uma proposta de equidade de gênero, ou seja, para que homens e mulheres tenham o mesmo direito, os mesmos direitos, e que sejam respeitados, né, nas suas especificidades. Tá certo, então. Jane Felipe, professora da Faculdade de Educação da URGS, agradecemos a sua presença aqui no Canal Aberto. Uma boa tarde. Boa tarde.
estoque do banco de sangue do Hemocentro do Estado baixou a níveis críticos. Por isso, a instituição lançou uma campanha apelando para a solidariedade de antigos e novos doadores. Nas prateleiras do Hemocentro sobra espaço. Os estoques estão 40% abaixo do nível normal, o que coloca em risco o fornecimento de sangue para leitos do SUS de 52 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Existem algumas situações em que a demanda pode aumentar, feriados, acidentes, né? Então, ou alguma situação que aconteça, a gente não sabe. Então, nós temos que ter um estoque, obviamente, para poder fornecer para a população, caso necessário. O Hemocentro precisa de sangue de todos os tipos. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar documento oficial com foto. Também é importante não estar em jejum, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e não ter tido doenças transmissíveis pelo sangue. Dânia veio doar pela primeira vez e não se assustou com a agulha. Tente ajudar, sim. Né? As campanhas estão aí, eu acho que o pessoal tem que se conscientizar e deixar um pouquinho o medo de lado, né? Esta também é a primeira doação voluntária de Ana Paula. Eu decidi vir porque a gente nunca sabe quando é a gente que vai precisar, né? Então agora eu quero transformar isso numa rotina, doar sempre que eu puder. As doações devem ser feitas na sede do Hemocentro do Estado, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, bairro Partenon. O horário de atendimento vai das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nosso assunto continua sendo saúde. Com a chegada da terceira idade, muitas coisas começam a mudar no organismo, entre elas a audição. Para muitos isso é natural, faz parte da velhice. Mas será que é bem assim? É o assunto que nós vamos tratar com a fonoaudióloga Vivian Brasil. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tranquilo. Bom, a questão do idoso, ele ter problema de audição, é normal? Isso é realmente algo frequente? Tem que acontecer? É frequente, Marcelo. A partir de 65 anos de idade, 25% da população vai apresentar algum tipo de perda auditiva e a partir dos 75 anos, 50% da população apresenta isso. Então, a questão da audição ela é muito importante em relação à comunicação, à convivência e hoje, mais do que nunca, sobre a memória. A audição e a memória estão ligadas e estudos cada vez mais frequentes vêm mostrando que a pessoa que tem perda auditiva acaba tendo uma maior chance de ter uma deficiência de memória. Uhum. E quais são as causas, geralmente, dessa redução, de diminuição da audição? O próprio envelhecimento, né? Os ruídos que nós fomos submetidos a uma vida toda, né? Então, quem trabalhou com ruído tem mais chances. A questão hereditária também, ela é muito importante, né? Se meu pai, meu avô, minha tia tem, provavelmente eu também vai ter. E a questão de diabetes, hipertensão, tudo que prejudica a saúde como um todo, e principalmente cerebral e do coração, da circulação, vai fazer com que a gente tenha uma perda auditiva também. Os idosos têm dificuldade de admitir, geralmente, essa perda de audição? Tem, que ainda, infelizmente, nós estamos ligados com essa questão de envelhecimento, né? Usar o aparelho auditivo significa, estou velho, mas não é. Hoje eu tenho pacientes de 40, 50 anos que já começam a detectar precocemente e já vão usar o aparelho pensando na prevenção, para que quando chegar com os 80 anos, esteja com a cabeça boa, velocidade de processamento, conversando, se comunicando, se mantendo bem. Então, é muito importante fazer a avaliação auditiva em qualquer época da vida, né? Nas crianças também, porque se eu não escuto bem, estou com uma otite, estou com cera no ouvido ou tenho uma perda auditiva leve, vai prejudicar na escola também. Então, mas principalmente no idoso, como a gente tem um índice muito grande e as pessoas acham, eu vou escondendo, na verdade a gente não esconde, né? Fica que nem a velha da praça, né? Então a pessoa acha que está escondendo aquela deficiência, mas na verdade não está, porque as pessoas notam que ela não responde, que ela está mais aérea, ou concorda com uma coisa que não tem nada a ver. Então, realmente, a gente acaba se expondo mais sem um aparelho do que com um aparelho auditivo. Até a questão de importância da questão, a questão sociável, né? A sociabilidade, estar mais
mais sociável e mais antenado, né? Na verdade, a pessoa que tem uma perda auditiva, ela começa a se isolar, ela começa a não ir mais em lugares onde tem muitas pessoas em função dessa dificuldade de entender quando tem mais ruído. A perda auditiva no idoso, ela é muito característica de perder a audição nos agudos e manter os graves, que é a sensação de volume. Então, a pessoa ouve, mas não escuta. Né? Então, se a pessoa diz, olha, eu só não entendo quando tem muita gente, eu só entendo quando eu estou olhando para a pessoa, quando falam atrás de mim, não é para falar atrás de mim, não, tem que fazer uma avaliação. Justamente a questão às vezes a surdez não é total, não é? Não. Mas há como reverter casos assim? Então, o que a gente tem que ver é que tipo de perda auditiva que está acontecendo. Tem casos que é de cirurgia, tem casos com medicação e tem casos com aparelho auditivo. Na maioria das pessoas idosas, existe a perda auditiva neurosensorial, que é essa do envelhecimento, que provavelmente vai ser a prótese auditiva que vai ajudar. Mas hoje as próteses, elas protegem dos ruídos, não tem mais aquele apito que antigamente fazia. Então, as pessoas estão muito contentes, muito felizes quando investem numa prótese de alta tecnologia, porque o conforto e o benefício é muito bom. Tá certo, conversamos com a Vivian Brasil, que é fonoaudióloga. Muito obrigado pela tua gentileza, pela tua atenção aqui no canal Aberto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Allons au bois d'Ame Lombarde, allons au bois, allons au bois d'Ame Lombarde, allons au bois. Previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A máxima atinge os 25 graus. Passo Fundo, na região norte, tem tempo instável e termômetros na casa dos 26. Possibilidade de temporal no noroeste. Faz 25 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, bicicletários produzidos com plástico reciclável são inaugurados durante passeio ciclístico em Porto Alegre. E em instantes, acidente com morte em cruzamento reacende o debate sobre perigos nas esquinas da capital. Em Santa Cruz do Sul, na região central, o dia vai ser de tempo instável. A máxima atinge os 25 graus. Santa Maria tem máxima de 26. Pode chover nesta segunda-feira com trovoadas. Assim como em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 25 graus. Foi lançada na última sexta-feira a Semana do Lixo Zero 2015 em Porto Alegre. O evento, que vai até o próximo domingo, é dedicado ao debate sobre a gestão dos resíduos sólidos e o conceito do lixo zero. A iniciativa é do Instituto Lixo Zero Brasil e vai promover uma série de atividades como fóruns, congressos, conferências, cursos e intervenções. Estas sacolas, estojos e até uma barra de sabão foram feitos a partir do lixo reciclado. Lá na cooperativa de reciclagem, isso aqui vai no caminhão do DMLU. E na hora, as moças que trabalham lá, separando o lixo, elas separam as capas, os guarda-chuvas inteiros, e outras pessoas vão ajudando a tirar das capas, desmontar, lavar, passar, e depois é que eu faço a costura. O maior trabalho é tornar isso aqui limpo. Os produtos são uma pequena amostra do que pode ser feito com a maioria dos objetos que jogamos fora. O DMLU recolhe todos os dias cerca de 100 toneladas de resíduos secos, que são enviados para as 19 unidades de triagem. A atividade reduz o consumo de matéria-prima extraída da natureza, diminui a poluição e gera emprego e renda para muitas pessoas. Essas e outras ações desenvolvidas na capital, voltadas para o reaproveitamento de materiais descartados, serão apresentadas na Semana Lixo Zero de Porto Alegre. Bom, o Instituto Lixo Zero promove a Semana Lixo Zero em diversas cidades do Brasil. E nesse ano a Prefeitura de Porto Alegre, por meio do DMLU, se somou, parceira desse evento, e hoje aqui também promovendo em conjunto a abertura da semana.
que tem uma série de atividades previstas até o dia 1º de novembro. Hoje nós reunimos aqueles projetos alternativos que são tocados pelo DMLU e outros parceiros que garantem o destino final e o reaproveitamento de uma série de resíduos. Ser lixo zero é desviar o teu resíduo de aterro ou de incineração. Se a gente chega no final e não consegue desviar de um aterro ou de incineração, a gente volta para o início do processo e reconcebe aquele produto. Palestras, seminários e cursos abertos ao público e gratuitos estão previstos na Semana Lixo Zero de Porto Alegre. Confira a programação na internet. Ciclismo com sustentabilidade. Neste final de semana, um passeio ciclístico em Porto Alegre marcou a inauguração de 60 bicicletários produzidos com plástico reciclável. Mara Regiane veio da cidade de Guaíba para participar do passeio. Eu acho importante porque para a saúde, para atividade física é muito boa a bicicleta, te dá todo, tu mexe com todo o corpo, todo o teu organismo funciona melhor. E para a gente poluir menos a natureza com os carros, né? O pedal é uma coisa muito sustentável. Viver com saúde é o que também move esse veterano do ciclismo. É muito saudável, te liberta a mente, entendeu? E do dia a dia, assim, por exemplo, no fim de semana, quando eu pedalo, eu desopilo, eu fico numa boa, entendeu? Eu tenho 64 anos, nunca fiquei praticamente doente, por causa que eu pratico ciclismo há 41 anos. O tempo ajudou e o passeio ciclístico marcou a inauguração de mais bicicletários em vários bairros da cidade. As peças estão de acordo com a ideia de se estimular a prática esportiva com mais segurança e sustentabilidade. Com mais bicicletários à disposição, a gente tem mais oportunidades para que as pessoas possam usar as bicicletas e virem estacionar em locais com segurança. Então, estamos associando a questão da reciclagem e do uso da bicicleta, que é um veículo sustentável, à mobilidade urbana. O debate em torno dos perigos que motoristas e pedestres enfrentam diariamente nas esquinas da capital. Em boa parte dos casos, os riscos de acidentes são agravados pela falta de sinalização e também de educação. Uma recente colisão com morte em um cruzamento do bairro Menino Deus, aqui de Porto Alegre, reacendeu o debate sobre o assunto. Motorista que passa o sinal vermelho. Ônibus parado sobre a faixa de segurança. E pedestre fora dela, no encontro ao inesperado. Nesse cruzamento, um dos principais do centro de Porto Alegre, a gente vê de tudo. Final de tarde e motoristas e pedestres com muita pressa em não respeitar a sinalização. Vale a pena se apressar? Vale sim. É a necessidade, não é o desejo. É Atravessaste, o sinal estava fechado para o pedestre. Estava fechado? Eu não tinha visto. Não. Nesse balé entrecortado, motoristas reclamam de quem também está no volante. Trancar o cruzamento, não consegue passar, isso é normal. Então na terceira pista, querem entrar na primeira pista, é o que eles mais fazem. É que as pessoas não respeitam, então eles ficam no meio, aproveitam a sinaleira, fica no meio e tranca a passagem dos próximos. Esse empurra-empurra de responsabilidades tem um preço muito alto. 40% dos acidentes no Brasil ocorrem nos cruzamentos urbanos, alerta esse especialista. O motorista não recebe informações quando o local não é bem sinalizado e ele não está, digamos assim, dirigindo defensivamente, com cuidado, então ele se envolve com outro veículo, numa colisão transversal, né, ou num abarroamento tangencial. Mas sempre são acidentes graves. Essa esquina, no bairro Menino Deus, na capital, agora está assim, repleta de sinalização. Os motoristas estão cautelosos na travessia, mas no início do mês, a realidade era diferente. E no local, 2 pessoas morreram na colisão entre um automóvel e uma lotação. A recente mudança de via preferencial pode ter contribuído para ocasionar o acidente. Nós temos que fazer uma sinalização de aproximação do local, porque esse local, pela modificação que sofreu, ele se tornou um local de alto risco. Então, merece uma sinalização apropriada e mais intensa
porque as pessoas que se acostumam a passar naquele local, ficam condicionadas àqueles movimentos anteriores. Para a IPTC, que fiscaliza o trânsito em Porto Alegre, a sinalização não é deficiente. O CTB ele exige que o condutor haja de uma forma responsável ao conduzir o seu veículo. Jamais ele pode se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não sinalizado, sem observar aquela área com cautela, reduzindo a velocidade e levando em consideração a preferencialidade, que no caso da ausência de sinalização é quem vem pela direita. Os pedágios da Concepa estão mais caros a partir de hoje. As imagens que você vê agora são da Praça de Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, uma das rodovias administradas pela concessionária e que vai ter reajuste superior a 22% no valor da tarifa. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nos postos de Santo Antônio da Patrulha e de Eldorado do Sul, o preço sobe de R$ 10,30 para R$ 12,60. Já em Gravataí, a cobrança vai passar de R$ 5,10 para R$ 6,30. Uma parceria entre o Procon-RS e a Faculdade de Direito da PUC disponibilizou uma unidade de atendimento móvel do Procon para atendimento à população. A ação também colabora com a prática jurídica de alunos do curso de Direito. A chuva deve se concentrar principalmente no oeste nesta segunda-feira. A tarde vai ser abafada. Uruguaiana pode ter temporal. A máxima chega aos 28 graus. Máxima de 28 e chuva forte também em São Borja. A condição é semelhante em Alegrete, faz 29 graus. Nós pedimos desculpas aí, era para ter mostrado a matéria a respeito da questão da unidade móvel do Procon, que estava disponibilizada ali na PUC. Mas instantes aí a gente pode ver ela de novo. Agora, nosso assunto é sobre a questão de mães, né? Algumas mães não sabem trabalhar direito a questão quando descobre que o filho ou a filha é homossexual. Outras, no entanto, os apoiam, entendem, lutam pelos seus direitos. Não só as mães, também os pais, a família. E esse é o caso do coletivo independente Mães pela Diversidade. Nós estamos recebendo a Renata dos Anjos, que é coordenadora do coletivo independente Mães pela Diversidade do Rio Grande do Sul. Isso. Boa tarde, Renata. Boa Tudo bem? tarde. Primeiro, em nome das mães, agradeço a oportunidade de estar aqui. E como tu falasse, é bem isso mesmo. A dificuldade de aceitação das famílias é o que nos faz lutar, porque, de encontro com o que a Jane falou, né, a violência psicológica que as crianças sofrem é gritante. Assim, nós temos índices de evasão escolar, índices de suicídio, e o que as famílias precisam fazer é apoiar seus filhos, né? Na verdade é isso. Mãe, o amor de mãe comove, né? Amor de mãe é isso. E como é que tu vai... Eu não consigo entender como uma mãe não acolhe o seu filho. Fica muito naquela questão, eu não vou ter um filho gay, eu não quero ter um filho gay. Na verdade, a gente precisa deixar de ser egoísta e aceitar os filhos como eles são. Foi né? dessa forma que surgiu o coletivo. Essa forma, com exatamente. essas ideias. Nós vivemos um momento muito conservador, né? Um congresso, na verdade, tentando criminalizar a heterofobia, enquanto que a homofobia não é criminalizada ainda. E as crianças LGBT sofrem muito, porque não são acolhidas em lugar nenhum. A escola não está preparada para acolher, muitas famílias não estão preparadas para acolher. Então, a nossa luta é para que, na verdade, a população LGBT seja acolhida primeiramente na sua família, que é a diferença que faz na vida de uma criança, na formação de uma pessoa, é gritante. E quais são as atividades que são realizadas pelo coletivo? O coletivo, na verdade, a militância intensa mesmo começou pelo Facebook, né? Nós temos a nossa página, que é, né, facebook.com/mães pela diversidade.
E no início, assim, a gente vão chamando as mães, vão se agregando à nossa página e aí vão sendo direcionadas, cada estado tem o seu núcleo de coordenação e aí são acolhidas as mães. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos parceiros, na verdade no Brasil inteiro nós somos parceiros da OAB, né? A figura da doutora Maria Berenice Dias, Sim, né? Maria Berenice Dias. Na verdade, a Associação Brasileira de Direito de Família, a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está iniciando um projeto em parceria com o Instituto Proteger e a OAB, né, via Comissão da Diversidade Sexual, chamado Diversidade em Casa. A nossa expectativa é construir uma cartilha, um material impresso, para que possa ser disseminada a questão mesmo de apoio às famílias e à população LGBT. Quanto que é a importância do apoio dos pais nessa escolha? Eu diria que é apoio da família? Fundamental. Eu conheço crianças, na verdade adultos hoje em dia, que foram crianças e tiveram muita dificuldade na escola, eram chamados de bicha, sofriam violência psicológica constante, que se não fosse o apoio das famílias em casa, não teriam nem terminado de estudar. Porque, como eu te falei, a evasão escolar é muito, muito grande mesmo, principalmente com as crianças transexuais. Bom, para participar desse coletivo pode ser qualquer pessoa? Para participar do coletivo é só entrar na nossa página, mandar uma mensagem que a gente entre em contato. Nós temos várias mães que respondem. E aí, como eu te falei, à medida que as mães vão chegando, nós vamos direcionando aos seus estados, fazemos reuniões periódicas e aí cada estado vai lutando, né, na sua região. Uhum. E também esse ano nós, pela primeira vez, abrimos a Parada Gay de São Paulo. Também abrimos a Parada de Salvador. Agora, aqui na Parada de Porto Alegre, não teremos as mães abrindo, porque aqui estamos ainda começando. Mas no Rio de Janeiro também as mães irão abrir oficialmente. Né? E estamos na luta pelos direitos iguais dos nossos filhos. No Facebook, só repetindo? facebook.com/Mães pela Diversidade. Mães pela Diversidade. Conversamos com a Renata dos Anjos, que é coordenadora do coletivo independente Mães pela Diversidade, do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. Tá certo. Obrigado, Renata. Obrigada. Obrigado pela tua gentileza. Obrigado. Ensinar desde cedo a importância da alimentação saudável. Esse é o propósito de um projeto desenvolvido por uma escola de educação infantil de Estância Velha, no Vale dos Sinos. Esse trabalho de cuidado com a terra e o aprendizado de bons hábitos alimentares é o que a gente vai conferir na reportagem da TV Fevale, parceira aqui da TVE na região. Todos com as mãos na terra. Hoje foi dia de fazer a manutenção na horta da escola e os responsáveis por este trabalho são os próprios alunos. A gente aprende que tem que cuidar das plantinhas. Eu gosto de mexer na terra porque tem que cuidar da terra. A gente vem para cuidar e tirar os capim porque isso não pode ficar na horta e cuidar das plantinhas. Os alimentos são saudáveis pra gente comer e a gente fez chazinho e muita coisa pra gente, pelos alimentos. A gente planta, a gente coloca sementinha, a gente cava, a gente fofa a terra. A horta feita pelas crianças com supervisão da professora foi só uma das atividades do projeto. Várias ações foram realizadas durante este ano para chamar a atenção dos pequenos para manterem bons hábitos alimentares. O projeto ele vem com o intuito das crianças conhecerem o alimento como não só conhecer por conhecer, mas qual a origem desse alimento, da onde ele vem, o que se pode fazer a mais com esse alimento. Vai desde o conhecimento de conhecer grãos, sementes, manipular isso, né? De conhecer que nem a agricultura familiar, que é da onde vêm os alimentos escolares, né? Então, levar eles até essa agricultura familiar, conhecer. A gente foi colocando também em prática. Então, a gente também fez algumas receitas onde tudo eles puderam participar. Colocar, ver a questão da quantidade. As aulas do projeto Brincando com Alimentos acontecem a cada 15 dias e são feitas com todas as turmas.
Para a coordenadora da escola, a maneira lúdica de lidar com os alimentos tem feito com que as crianças se interessem mais pela alimentação saudável. A gente percebeu, as professoras e inclusive as famílias, elas percebem que é muito difícil trabalhar sobre alimentação saudável com os pequenos, né? Como com crianças pequenas a gente precisa trabalhar através das brincadeiras, ela trouxe brinquedos com alimentos, ela trouxe sementes, ela trouxe o próprio alimento para dentro da sala de aula de uma forma lúdica. E daí depois, a horta foi uma consequência de todo esse trabalho que ela desenvolveu dentro de todas as salas de aula. Em alusão aos seus 180 anos de existência, a Assembleia Legislativa realizou a 6ª edição do Fórum dos Grandes Debates. E em meio a discussões sobre os desafios do setor agrícola no século XXI, o tema do evento foi agricultura e pecuária. O Fórum dos Grandes Debates sobre Agricultura reuniu especialistas, gestores públicos e privados e representantes de entidades do setor. Em pauta, as perspectivas e os novos cenários da agricultura e pecuária. O setor representa 1/3 do PIB nacional e é um dos motores da economia gaúcha. Do ponto de vista de longo prazo, nós temos oportunidades, sim. Essas oportunidades têm que ser ajustadas e tem que ser análise de competitividade, porque os produtos derivados da produção gaúcha e brasileira têm que ser competitivos no mercado internacional, porque senão nós não vamos conseguir colocar o excedente da nossa produção nos mercados aí externos principalmente. Nos painéis do fórum estão os novos mercados, os custos de produção e as novas tecnologias. As enchentes e tempestades de granizo que atingiram fortemente o estado nesse segundo semestre vão exigir muita capacidade de gestão do setor público e privado. A orientação que se dá é que os produtores, os agricultores, estabeleçam um controle muito efetivo sobre os custos de produção. Os insumos hoje, a grande maioria, são dolarizados e aqueles agricultores que conseguem ter um bom processo de gestão, né, que conseguem trabalhar a racionalização de seus custos de produção, mantendo bons níveis de produtividade, certamente terão um diferencial positivo para a próxima safra. Os debates sobre agricultura e pecuária prosseguem até às 5h30 da tarde no auditório Dante Baroni da Assembleia Legislativa. O tema será o custo de produção e produtividade. Assista no próximo bloco. Noite de decisão com transmissão da TVE. Brasil de Pelotas joga a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C com Vila Nova de Goiás. E também, Maratona Musical em Porto Alegre promove a solidariedade para ajudar vítimas das enchentes. A Companhia Teatro Novo 47 anos apresenta o musical Cinderela. Direção e adaptação Ronald Hadi. Venha conferir sempre aos domingos às 17 horas na Sala Carmen Silva, do Teatro Novo DC. Apoio TVE e FM Cultura. Mais esporte aqui no canal aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Decisões para os times gaúchos? Muitas decisões, vamos falar de boxe também. Mas a gente começa o esporte, Marcelo, falando sobre a Série D. O Ipiranga de Erechim jogou a primeira partida pela semifinal contra o River e perdeu por 2-0. O jogo de volta no próximo sábado em Erechim. Pela Série C hoje tem jogo do Brasil de Pelotas e Vila Nova. Jogo que você assiste ao vivo
com exclusividade em canal aberto aqui na TVE a partir das 7 da noite. Confira como foi a preparação do Chavante, que já está classificado para a Série B, mas quer ganhar a Série C, na reportagem da TV UCPEL. Passada a festa, depois do acesso à Série B do ano que vem, o foco é total. O objetivo principal já foi alcançado, mas agora o objetivo é outro. Você teve a conquista principal, as 4 equipes, eu considero que são 4 campeões, né? Se você pode, através de uma semifinal, chegar em mais uma final de campeonato brasileiro, evidentemente que nós, o Vila Nova e todas as outras 2 equipes vão lutar para chegar. Para a partida contra o Vila Nova, o Brasil vai ter 3 desfalques. O goleiro Eduardo Martini e os laterais Wender e Charo. No gol, deve entrar Luiz Miller. E nas laterais, Jardel e Brock. Mas, como de costume, o técnico Rogério Zimmermann não divulga quem são os substitutos. Mesmo se tratando de uma semifinal, mas com o objetivo alcançado, talvez fosse importante oportunizar outros atletas a atuar até como observação e não definir. Então, eu não descartaria, se me perguntar em qual posição, mas talvez seja a oportunidade também de colocar jogadores que têm qualidade e que por umas circunstâncias não entraram. Se me perguntar a tendência, sim, é tendência. O técnico espera um grande confronto contra o Vila Nova e um grande público aqui no estádio Bento Freitas. O Brasil é o time que mais fez gol, então por justiça está classificado, né? O Vila é uma das equipes que foi bem, ficou numa boa colocação e tem a defesa menos vazada. Tem uma torcida, tradição, camisa. Então, também por justiça, mereceu a classificação. Não é todo final de semana que você tem essa oportunidade, né? Então, você vai para o jogo com aquela sensação de dever cumprido, mas sempre querendo mais. E mais leve, o torcedor já forma filas à procura de ingressos. O Brasil chegou agora aqui onde está e pretende chegar até muito mais. Cara, pra te falar bem a verdade, eu esperava o acesso já faz anos. Isso é um sonho que a gente tem desde criança e ver isso acontecer beira o inacreditável. Torcida extraordinária, essa torcida do Brasil de Pelotas, que vai hoje lotar o Bento Freitas. 7 da noite você tem compromisso, TVE exclusivo, passa Brasil e Vila Nova. No canal aberto, nós vamos agora falar de boxe. Recebemos o Rafael Maciel, técnico de boxe, tá de luva, mostra a luva aí, Rafael. Olha aí, ó. Tá de luva, tá preparado para o primeiro round. Técnico de boxe da Federação Rio-Grandense de Pugilismo. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Como é que tudo bem. vai a Federação Rio-Grandense de Pugilismo? Tá certo. Pois bem, a federação, hoje no estado, ela é a responsável pelo boxe olímpico e amador no estado, né? Então, é uma federação com 70 anos, foi pioneira no Brasil, inclusive, em várias áreas, com importantes atletas. E hoje ela está muito ativa no estado, com uma média de 20 eventos que nós realizamos todo o ano, fora nossos cursos de capacitação, formação de técnicos, então, e os nossos projetos sociais. Então, é uma federação muito ativa hoje no estado, que representa o boxe do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. A federação tem uma atividade social também muito importante, em parceria com o SET, né? Ali no Menino Deus. Verdade, Armando. Há mais de 10 anos nós temos um projeto social, Conhecendo o Boxe, este é o nome do projeto. Conhecendo o Boxe. É verdade, isso. E através dele nós buscamos um caminho diferente para diversos jovens, crianças, adolescentes e também para adultos que querem buscar uma prática esportiva, uma atividade esportiva, e o boxe serve de caminho para eles. Então, no SET, aqui no Menino Deus, nós temos esse projeto social de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde. Das 3 às 4. Perfeito. Quem pode participar? Pois bem, quando não tem idade mínima ou máxima, dependendo da idade, vai ser uma atividade mais lúdica, a criança vai lá para brincar, para se divertir, para correr e para conhecer e para nós falarmos sobre boxe com ela. Idade limite não tem, basta estando com condições saudáveis para a prática de esporte, mas para a competição de 13 a 40 anos de idade, essa é a idade que se pratica boxe olímpico. E é importante essa conversa, né, Rafael, com as crianças, com os jovens, sim,
Porque, para que não pensem que quem vai treinar boxe ou qualquer outra arte marcial, né? E vai sair dando soco, dando pontapé, dando porrada. Isso não existe, né? Na verdade, muito antes, pelo contrário. Claro, né? esse não é o objetivo. E até para quem tem um pouco de receio quanto ao boxe e ao boxe olímpico, a gente sempre comenta que muitas vezes no futebol a gente acaba se machucando muito mais, né, devido ao contato físico e agressividade, do que no boxe, que, por sua vez, o boxe olímpico respeita uma série de regras que possibilitam o combate entre dois atletas em condições saudáveis, onde ninguém se machuca com maiores problemas, né? Então, nós temos 10 segundos. Perfeito. Em novembro tem um campeonato brasileiro que vai ser realizado em Aracaju. Isso. A federação está buscando ajuda para a viagem? Perfeito. Nós estamos com 16 atletas classificados para a disputa do brasileiro. Eles precisam de apoio, são atletas que participam de projetos sociais, que vivem uma situação difícil, então eles precisam de apoio, sim. Quem pode ajudar e liga para que número, dá um telefone, enfim. 8422-4400. Repete bem devagar. 8422-4400 ou facebook.com/boxegaúcho. Parabéns, campeão. Obrigado. Valeu, Rafael, muito obrigado. E não esqueça, hoje, 7 horas, tem Brasil de Pelotas e Vila Nova ao vivo aqui na TVE. O sol aparece nesta segunda-feira em Bagé, na região da Campanha. Há variação de nuvens e os termômetros marcam 25 graus. Pelotas vai ter um dia de tempo parcialmente nublado e temperaturas amenas, máxima de 23. Céu com algumas nuvens também em Rio Grande, faz 22 graus. Retratar os vários rostos que representam as mulheres na vida de cada um. Agora aceite, meu. Retratar os vários rostos que representam as mulheres na vida de cada um. Essa é a temática da exposição de uma artista plástico de Montenegro, no Vale do Caí. E essa é a última semana para a comunidade da região poder conferir os trabalhos na Estação da Cultura da cidade. Os detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale de Montenegro. Quem não tem mulheres que marcaram a vida? Uma mãe, uma filha, uma avó, uma amiga. A lista de pessoas importantes na história pessoal da artista Rejane Ramé é grande. E é isso que ela retrata na exposição Mulheres na Minha Vida. Transmiti essa ideia das mulheres na minha vida, mas eu não queria pôr rostos. Porque assim, às vezes tu faz uma amiga ou outra amiga e esquece daquela outra que talvez até tenha sido mais importante pra gente, né? De todos os olhares e expressões presentes nas obras de Rejane, a única pintura que representa diretamente alguém em especial é o quadro das filhas da artista. Porque eu acho que essas aí é muito mais que importante, foi um fruto de dentro de mim que saiu, então eu disse, essas aqui eu vou pôr rosto. Rejane começou a pintar ainda na adolescência. Essa paixão se mantém até os dias atuais. Hoje ela é uma artista profissional, contudo, durante anos, lecionou artes nas escolas do município. A gente cada vez vai conseguindo mais coisas e correndo atrás do que a gente gosta, né? E eu acho que o mais importante de tudo é conseguir transmitir isso. Não só fazer um desenho, mas captar a pessoa, captar o sentimento, captar para a pessoa olhar e dizer, não, é aquela ali mesmo, né? Essa é a última semana para conferir o trabalho da artista. As obras ficam expostas na Estação da Cultura de Montenegro até o dia 30 de outubro. Inaugurada na última sexta-feira, a Bienal do Mercosul chega à sua 10ª edição, trazendo mostras de mais de 250 artistas nacionais e internacionais. Em relação à quantidade de obras expostas, é considerada uma das maiores do mundo. E quem nos fala sobre isso é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Então, Lena, explica pra gente por que não é exagero dizer que a Bienal do Mercosul é uma das maiores. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores e ouvintes. Pois é, a gente tem que celebrar, né? Já é a 10ª edição, são 18 anos de existência, é um sucesso. E essa edição,
ela é intitulada Mensagens de uma Nova América e são 646 obras vindas de 21 países. As outras bienais, elas ficam em torno de 100 obras, não passa muito disso, como a Bienal de Veneza, a Bienal de São Paulo, que também são importantíssimas. Hoje há muitas bienais mundo afora, mas essa nossa aqui do Mercosul tem bastante destaque e essa edição é uma mega edição, não é verdade? Então, assim, são 21 países, como eu disse, envolve Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, Peru, Venezuela e, claro, o Brasil. São 263 obras ao todo, sendo que 22 obras são de gaúchos aqui do Rio Grande do Sul. As imagens que vocês estão vendo aí são algumas das obras representativas dessa edição, que tem destaques, então, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Zélia Oiticica, Cildo Meirelles, Joaquim Torres Garcia, Mira Schendel, esses para falar do século XX, até o Aleijadinho do século XIX e o Pedro Américo do século, ou melhor, Aleijadinho do século XVIII e o Pedro Américo, sim, do século XIX. A ideia do curador-chefe, o Gaudêncio Fidelis, é reescrever a história da arte na América Latina, assim, resgatando o que aconteceu lá na primeira edição da Bienal. São 7 exposições, 6 no Centro Histórico e uma na Zona Norte de Porto Alegre. E nós devemos todos visitar as mostras, ver as obras, interagir com as propostas que os artistas nos dão. Mas antes, vamos fazer aqui uma reflexão. Afinal, qual o objetivo disso tudo? Por quê, né? Para que serve tanta arte? Essa sempre é a pergunta. Então, a gente lembra que a arte sempre foi uma atividade fundamental da humanidade, uma forma de os seres humanos entrarem em contato com o universo e consigo mesmo. Tratando em termos de América Latina, pensando nisso, para a gente entender o nosso mundo, nós que vivemos aqui num continente, falamos, nós aqui brasileiros, português, o resto da América Latina, espanhol, nós nos conhecemos muito pouco uns aos outros, então visitar a Bienal é mais uma oportunidade que a gente vai ter de se conhecer um pouco mais, vendo as propostas dos artistas e valorizando esse esforço imenso que foi de trazer tantas obras importantes em meio à crise financeira, em meio ao preço do dólar, que quase inviabilizaram, né, a vinda de todos esses artistas, quase inviabilizaram a proposta. Quem quiser fazer a visita tem os pontos de memória que podem fazer o seu próprio caminho, né, traçar o seu próprio trajeto por entre as obras, fazer o seu próprio roteiro. E pode pesquisar mais a respeito disso no site fundaçãobienal.arte.br, fundaçãobienal.arte.br. A mostra fica em cartaz até o dia 8 de dezembro, com entrada franca. Por hoje era isso. Tá certo, tá aí então a dica Bienal do Mercosul. Muito obrigada, Helena. Uma boa tarde. Uma maratona musical levou centenas de pessoas ao Auditório Araújo Viana no final de semana. Em vez de pagar ingresso, o público fez doações para os desabrigados pelas cheias. O festival #Poa Solidária contou com a parceria da Secretaria Municipal da Cultura e profissionais do cenário cultural gaúcho que não cobraram cachê. Tudo bem, amigo? Entrega para você? Isso. Só pegar o ingresso com a moça, bom show para vocês. O pessoal vai ficar feliz. Quem chegava com a sua sacola recebia o ingresso para ver os shows. A gente tem que ter essa solidariedade. Acho que nesse momento que a gente se une aí para ajudar sempre. É verdade. Sempre unidos, ajudamos todo mundo. É importante, o pessoal está precisando aí, a gente tem visto, acompanhado. É um sofrimento, é difícil, então. O que custa vir aqui, ajudar um pouquinho, fazer uma doação pequena? Para nós é praticamente nada, mas para quem está lá, isso aí, nossa, vai fazer uma diferença enorme, né? Vambora. O ônibus ficou cheio de doações para serem distribuídas aos atingidos pelas cheias. O Rei Momo da capital fez a sua parte. Enquanto pessoa pública da cidade, eu tenho o dever, né? E enquanto cidadão, de que as pessoas vejam o quanto é importante a colaboração de cada um de nós. Cada um se doando um pouquinho, é que se faz esse todo tão volumoso e que se mostra essa solidariedade que se tem, que o povo gaúcho tem. A maratona de solidariedade continuou dentro do Araújo Viana com a apresentação de vários artistas.
O Canal Aberto volta amanhã à 13h. Entre outros assuntos, vamos tirar dúvidas sobre melanoma, um tipo de câncer de pele. Vamos falar também sobre formação empreendedora. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.